O cantor Tom Cafe, no Mais Forte podcast de Karina Bach, diz que não vê problema em ouvir música secular, contanto que não tenha letra profana. Como você, como um compositor, cantor, como que você acaba no seu dia a dia consumindo a música? Sim. Então, eu tenho um pensamento em relação a isso. Né? Por exemplo, eu acho às vezes uma incoerência quando eu vejo, às vezes alguém fala, olha, você não pode ouvir música que não seja cristã. Mas ele assiste filme que não é cristão. Né? Então, eu vou assistir um filme que não é cristão. Esse filme vai ter músicas que não são cristãs, né? Trilha sonora do filme. O filme em si não é um filme cristão. Como que com a música eu tenho uma atitude, mas com o filme, com a vida, na verdade, no sentido real, eu não tenho a mesma atitude. Então, o que eu penso? Existe a música gospel ou cristã, que a temática dela fala de coisas de Deus. Existe a música contemporânea, secular, que a temática dela trata de coisas da vida. E existe a música profana, que a temática dela trata de coisas que te afastam de Deus, ou dos princípios de Deus. Como que eu tenho na minha vida? Na minha vida, eu fujo de tudo aquilo que me afasta de Deus. O que contém nessa música? Essa música contém coisas que vão me afastar de Deus? Então eu não vou ouvir. O que contém nesse filme, nisso que eu vou assistir, nessa série? Me afasta de Deus? Então eu não vou assistir. Então, por exemplo, em relação à música. A música ela é romântica. Ela é romântica, ela fala do amor. Do amor entre uma mulher. Tem problema? Eu não vejo problema. Porque a própria Bíblia tem um livro romântico, né, que é o livro Cantares de Salomão. Mas é inspirado por Deus aquele. Nem todos que é romântico é inspirado por Deus, não é? Não sei, então, meu ponto de vista. Estou jogando aqui pra você. Porque eu mesma, às vezes, eu já ouvi música que é romântica e tal, não fala nada demais, mas remete, às vezes, uma melancolia, te traz, né, às vezes, recordações lá de trás, eu não sei, eu acho que às vezes nem tudo tá na letra também. Não, então, aí tem muito a ver com o teu pessoal. Você já se percebeu, assim, alguma música que às vezes para um é maravilhoso. Sim, e para outra você, pessoa... Você fala, nossa, não caiu bem essa música. Exato. Tem, por exemplo, aquele versículo, né, que Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sim. E eu não me deixarei dominar por elas. Sim. Então, o me convém é muito particular. Né? Tem músicas também que, por exemplo, não tá falando nada demais de ruim, mas eu não quero ouvir. Sim. Que a hora que me bate me faz mal. Porque às vezes o teu próprio Espírito Santo te fala, não é pra você isso daqui. Exatamente. Né? Mas eu não consigo decretar isso para todo mundo. Sim. Tipo assim, olha, essa música aqui vocês não podem ouvir. Sim. Né? Porque se a gente for analisar hoje, você vai num restaurante, tá tocando música. Sim. A pessoa fala, não, eu não ouço música secular. Mas ela vê meme na internet com música secular. Né? Ela posta vídeo, às vezes até ela coloca um fundo, posta um vídeo de motivação dela com a música, mas ela não, mas no rádio eu não vou ouvir. Então, tipo assim, eu acho estranho isso, né? Então eu não consigo determinar. Por exemplo, o livro Cantares de Salomão, ele é um livro inspirado por Deus, porque a Bíblia toda é inspirada por Deus, mas ele é um livro romântico. Se você lê o que está escrito em Cantares de Salomão, né, ele é um livro romântico, é um homem escrevendo para uma mulher, entende? E aí, por exemplo, vamos supor que tem um cantor lá que está cantando uma música romântica. Como que eu consigo saber se aquilo foi inspirado por Deus ou não? Se ele escreveu para a esposa dele, sendo que o casamento é uma coisa divina, é uma coisa de Deus. Mas por isso que eu acho que depende de cada pessoa. E de quem por exemplo, se eu falar, como eu vou saber? Reconhecendo a vida deles, né, também, né? Então, mas Salomão se perdeu também. Teve uma grande parte da vida de Salomão que ele se tornou uma pessoa, né? Ele se perdeu. Então, ele adorou outros deuses. Ele ergueu altares a outros deuses. E mesmo assim, isso não invalida os escritos dele. Então, às vezes,
Deus pode usar alguém para escrever uma canção que a vida dessa pessoa às vezes nem está em Deus, mas Deus vai usar ela para escrever algo que vai transformar gerações, né? Deus ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Não significa que essa pessoa vai ser salva porque ela foi usada por Deus. Sim. Até na palavra de Deus lá está escrito que nos últimos dias, Jesus fala, nos últimos dias muitos dirão: Senhor, em teu nome eu curei. Ou seja, ele foi usado por Deus. Em teu nome eu profetizei. Ele foi usado por Deus. Em teu nome eu fiz milagres. Aí Jesus vai falar assim: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Ser usado por Deus não significa que você vai ser salvo. Sim. Deus ele pode usar você porque tem pessoas que precisam daquele seu dom. Sim. Né? Então, existem compositores que, embora não tenham uma vida em Deus, e eu posso te dizer, não vou dizer nomes, claro, mas eu conheço cantores evangélicos que não têm uma vida regrada diante de Deus. Sim. Não tem Deus na vida dele. Sim. Mas as canções que ele escreve abençoam multidões. Então, como é que eu vou linkar isso? Sim. Deus usou ele, mas se ele não se arrepender, não vai ser salvo. Sim. Você pode ser usado, mas ser usado não significa que você vai ser salvo. Sim. Então, acho que com música é mais ou menos isso. É muito particular, muito peculiar, mas eu não consigo determinar, falar, olha, a não ser que a música realmente seja profana, assim, né? Mas eu não consigo dizer, olha, não ouço. Então, eu procuro sempre isso. Essa música me afasta de Deus? A letra, tem música evangélica que te afasta de Deus, né? O fato dela ter um rótulo cristão, né? Mas se o conteúdo dela não for um conteúdo que estiver dentro da palavra de Deus, ela pode te levar para um outro caminho. É por isso que eu falo nos dias de hoje, tão importante a gente alimentar o Espírito Santo em nós, para que ele testifique o que é para nós, o que não é, porque vem muita coisa embalada, bonita, que não é de Deus e vice-versa, né? E se a gente também às vezes for só pela aparência, a gente se engana. Então é só o Espírito Santo para nos salvar, né? Sim. Então, Sara Shiva, que há anos ministra sobre o tema, diz que não existe música neutra e esta semana publicou em suas redes sociais: não confie em crente que te disser que ouve música do mundo, mas que isso não afeta ele, ela. Se não afeta, significa que o território do templo, a própria pessoa, já foi tomado pelo inimigo. Se você é um templo, dentro de você não pode tocar adoração contrária a Deus. Isso vai afetar você de alguma forma, sim, é só você olhar. Olha a vida de quem não larga a música do mundo. Não olha lá dentro da casa, não olha por fora o que a pessoa bota na internet, não. Olha lá a vida da pessoa e você vai ver. É só uma questão de tempo e você vai ver quem são as pessoas. Você vai ver como é que está o estado da vida da pessoa. O estado dos filhos, o estado do casamento, tá? O estado da cabeça da pessoa. Só você esperar um pouquinho que você vai ver, já aparece. Quem não larga a música do mundo vai acabar largando Jesus. Infelizmente, ninguém está torcendo por isso, mas é um fato. Quando vai namorar, que tipo de música vai ouvir? Aí a minha vontade é de perguntar: ô Inteligeg, quando você vai fazer sexo com seu marido, quando você vai fazer sexo com a sua mulher, você manda Deus ficar lá fora do quarto? Eu não aguento esse nível de jumentice do povo, não tenho paciência. Vai ouvir o quê? Vai ouvir o quê, ô inteligência? Vai ouvir louvor. Vou ouvir louvor na hora de namorar? Sabia não? Por que você não consegue ouvir louvor na hora de namorar? Porque tu tem problema. Porque o teu relacionamento sexual não é santo. Porque se fosse, você conseguia. Se você não consegue colocar um louvor na hora da tua intimidade sexual dentro do teu casamento, é porque tu tem mão suja. É porque o teu espírito tá sujo. Isso aí já te compromete. Se não pode música do mundo, não pode cinema, não pode... Não pode... Ah, não? O que tem a ver? Peraí, você vai no cinema, você não tem o Espírito Santo, não? Você não sabe por que Deus te deu a oração em línguas? Nem pensa, né? Não tem... É um nível de cegueira que a pessoa nem pensa. Por que existe a oração em línguas? Romanos 8, 26 e 27... Também o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar da maneira certa, da forma como convém, mas o mesmo Espírito intercede, ora por nós, sobremaneira, acima da nossa maneira, com
gemidos inexprimíveis. Peraí, para que Deus te deu essa arma? Para você justamente deixar Ele interceder por você em qualquer ambiente, onde você sabe que pode ter uma adoração contrária que você não tem como controlar. Como, por exemplo, vou assistir um filme com a minha família. Eu não tenho como controlar. Estou dentro do cinema, começa uma música que eu não sei quem foi que inspirou. Eu não sei se a pessoa que gravou aquela música, que criou aquela música, tem o Espírito Santo ou o Espírito Cão. Eu não sei. Do bicho ruim, não sei. O que eu faço? Eu me blindo com a arma que eu recebi. Eu recebi uma arma do Espírito Santo. Para eu ouvir um cantor e uma cantora gospel, primeiro eu pesquiso a vida da pessoa. Nós deveríamos criar uma rede na internet, um site na internet sobre reputação. Deveria ser o nome do site. E ali naquele site teria de A a Z todos os líderes, pastores, influenciadores, cantores, ministros de louvor, todo mundo ali fichado e atualizado, tipo Wikipédia, atualizada a vida da pessoa. Essa música bonita, deixa eu ver quem é o autor. Tá, dá enter lá. A ficha completa desse autor. Como é que tá a vida desse autor? Ah, tá no 3º divórcio, tá... Peraí, como é que é? Hã? Ah, esse cara é solteiro, tem um ministério há 20 anos solteiro. Ô, gente, não tem lá nenhuma informação quanto tempo de abstinência ele tem? Ele não fala desse assunto? Todo solteiro tem que falar desse assunto. Porque se não falar, é porque tá fazendo sexo fora do casamento. Porque tem muita gente que quando você visse a atualização da vida da pessoa, você não ia ouvir, não. Ah, não ia. Tanto do mundo, quanto até gente que se diz gospel. Qual a sua opinião sobre isso? Fique à vontade para deixar o seu comentário, like e se inscrever no canal e nunca se esqueça.